Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Que bom que você está aqui comigo para juntos, não é? A gente encare e a gente vença. Mais um conteúdo importante aí nessa jornada de estudos, de preparação, rumo à sua aprovação, tenha certeza, é o que a gente mais quer, tá? Hoje nós vamos começar a tratar de um assunto muito importante. Eu digo começar porque o assunto é extenso, não tem como nós acabarmos num único encontro. Então, por isso eu quero que você preste atenção, até porque um aspecto aqui que a gente for vendo vai servindo de base para você compreender o outro seguinte, tá? Então, por favor, não vacile não, vem comigo, porque hoje a gente está cheio de coisa bacana para trabalhar. E como eu falo também no começo das aulas, né, quase que sempre deixa de lado o telefone, as redes sociais, se desintoxique aí disso aí e vem aqui para que você realmente extraia ao máximo desse conteúdo que a gente preparou com tanto cuidado aqui pensando em você, tá bom? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje aqui sobre normas, princípios, fontes e direito intertemporal aqui do processo civil, tá? Por isso você não pode vacilar, tá? Vamos que vamos. Pessoal, por que estudar as normas processuais é algo tão importante? Olha aqui, pessoal. O estudo das normas processuais, como eu deixei bem claro aqui para vocês, tá? É fundamental para a gente compreender como o próprio direito processual civil funciona na prática, tá? Então a gente vai começar a ver essas normas que dizem, que nos mostram como é que o processo civil funciona, tá? Esse tema vai abordar as bases normativas, a aplicação, eficácia e até a interpretação das normas processuais, tá? Que não preciso nem dizer que são elementos essenciais para qualquer um que quer ser aprovado na prova, tá? Então vamos lá, vamos começar a ver propriamente a norma processual, ou seja, a norma jurídica do processo e vamos começar a tratar acerca disso, tá? Então olha aqui. A norma processual, gente, ela aquela regra, né, regra que em sentido amplo, né, do direito, que vai disciplinar o exercício da própria função jurisdicional. E você sabe o que é isso, né? Nós também tivemos encontro para tratar não só sobre jurisdição, sobre ação, mas também sobre a própria teoria geral do processo civil, tá? Ou seja, a própria atuação dos sujeitos processuais. Quem são os sujeitos processuais? Todo mundo que de qualquer modo atua no processo, né? Por exemplo, juiz, as partes, auxiliares da justiça, né? Por isso as normas processuais, nós chamamos ela de um imperativo legal, tá? Porque imperativo legal, a gente vai ver que as normas processuais devem ser cumpridas as partes gostando ou não, tá? Que vai regular as formas, os procedimentos e até prazos por meio dos quais o processo, né, ele vai se desenrolar, tá bom? Então é disso que se tratam, as normas processuais, tá bom? Então a gente vai começar a ver na prática como é que o processo funciona, como é que ele está estruturado, como é que vai ser de fato, como é que vai se desenrolar um processo judicial. Você se lembra bem, gente, que o processo judicial ele é o meio por meio do qual o Estado ele vai solucionar
resolver um conflito que existe no seio da sociedade. Em outra aula ainda dei um exemplo para vocês, né? Imagine que nós dois nos envolvamos, né, num conflito, num acidente, né, numa colisão de veículos. Eu acho que você está errado, você acha que eu estou errado, eu te cobro indenização, você me cobra indenização, e aí? Quem que vai resolver isso? Não vai ser a lei do mais forte. A gente vai para a justiça e deixa o Estado resolver por meio do Poder Judiciário, tá? Então isso nos mostra que as normas processuais, até o processo civil em si, tem algumas características. Quais são? Como vocês podem ver aqui, a imperatividade, heteronomia, coercibilidade, formalidade e temporalidade, né? Existem outras características, mas essas aqui são as mais importantes para o momento, tá? O que significa dizer que as normas processuais são imperativas? Lembra do poder de império que o Estado tem, tá? As normas processuais obrigam todos os sujeitos processuais, resumindo, as partes devem cumprir gostando ou não gostando da regra, tá? Até mesmo o próprio magistrado também, né, deve observar as regras processuais, tá? Segundo, heteronomia dá um oposto de autonomia nesse caso, né? Ou seja, a solução no processo judicial ela é imposta pelo Estado, não pelas partes, tá? Diferentemente da autocomposição, em que as próprias partes resolvem ali o conflito, na heterocomposição eu jogo para um terceiro, que nesse caso é o Estado, resolver a situação. Aí o Estado vai dizer o direito, né, aplicar a jurisdição, e vai dizer, olha, nesse caso quem tem razão é fulano de tal, o ganho de causa do autor ou do réu, não concordei, meu amigo, paciência. Utilize os recursos que a lei prevê, e se os recursos não forem providos, vai ser essa a decisão. A vontade do Estado vai ser imposta, ou seja, a vontade de um terceiro que vai resolver o conflito, e não a vontade das partes, tá? Coercibilidade, ou seja, nós temos inclusive uma sanção, ou seja, penalidade, caso se descumpra as normas processuais, tá? Elas são coercitivas, muito parecido com a imperatividade, tá? Só que aqui a gente dá um foco também na sanção, na penalidade que existe, tá? Formalidade, o próprio Código de Processo Civil, né, e as normas pertinentes estabelecem as formas, procedimentos que devem ser observados. Por exemplo, o que deve ser alegado numa petição inicial, numa contestação? Existem requisitos, existem prazos, tá? Então nós temos formas previamente definidas, tá? E por fim, temporalidade, tá? As normas processuais estão sujeitas a alterações legislativas, ou seja, as normas processuais vigoram até que sejam eventualmente revogadas ou alteradas, então vigoram por um determinado período de tempo, tá? Inclusive nós vamos falar um pouco disso, tá? No momento pertinente, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, gente, distinção aqui das normas processuais e normas de direito material, tá? É importante que você fique atento com relação a isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quanto ao seu objeto, tá? Quanto ao objeto, gente, a norma material, ou seja, o direito material, a gente já viu, regula direitos e obrigações substantivas das partes, tá? Ao passo que a norma processual regula o próprio exercício da jurisdição, ou seja, regula como é que vai funcionar o processo, tá? A norma do direito material aplica-se independentemente de qualquer processo judicial. A norma processual se aplica dentro de um processo. Exemplos de norma material, regras de contratos, sucessões, responsabilidade civil. Exemplos de normas processuais, prazos, por exemplo, para apresentar uma contestação, recurso, regra de competência, procedimentos, tá? Relação jurídica. Na norma material, pré-existe a existência do processo, ou seja, já existe o direito material antes mesmo da existência, tá? Do direito processual. Já a norma processual, ela é instrumental ao direito material, ela existe para efetivar os direitos materiais, tá bom? Então, vamos que vamos. Pessoal, olha aqui. Quando a gente vai aqui no próprio Código de Processo Civil, tá? Eu quero que você fique bastante atento quanto a isso. Nós encontramos aí alguns aspectos envolvendo normas fundamentais aqui do processo, tá? Primeiramente, olha aqui. O processo civil, gente, será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição e, claro, observando as disposições deste Código, tá? Esse é um fenômeno, gente, pelo qual passam todos os ramos do direito material, tá? Então, como assim? Todos os ramos, gente, direito civil, direito penal, direito processual civil, direito do trabalho, qualquer ramo do direito, gente, deve ser ordenado, disciplinado, interpretado, ou seja, deve estar de acordo com a Constituição. Professor, e se não tiver? Vai ser considerado inconstitucional e vai ser o quê? Afastado, excluído do ordenamento jurídico, tá? Então quer dizer o quê? Quer dizer que quando o juiz estiver, por exemplo, interpretando uma norma de processo civil, o juiz, na hora de interpretar, ele vai se perguntar: essa interpretação que eu estou prestes a adotar,
ela é compatível com o que determina a Constituição, com os valores constitucionais? Se não for, meu amigo, interprete de outra forma, tá? Porque a Constituição está no topo do nosso ordenamento jurídico, ou no centro, como alguns dizem, né? Todos os ramos do direito devem estar de acordo com os valores constitucionais. Se não tiver, devem ser excluídos do ordenamento por serem inconstitucionais. Sim, a Constituição está no topo, é hierarquicamente superior e todos devem guardar observância ao que diz a Constituição, tá? Agora, olha que norma... Nós vamos falar aqui sobre algumas normas processuais, tá? Que tem uma probabilidade maior de serem cobradas em prova, né? Porque trazem alguns dispositivos bem específicos e alguns até, de certa forma, recentes, tá? Então, olha aqui. O artigo 4º consagrou algo, né, gente, que já era previsto anteriormente, mas agora de modo expresso. O quê? Que as partes têm o direito de obter em prazo razoável, né, princípio da celeridade, né? Em prazo razoável, uma solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. O que está querendo dizer? Gente, no processo civil, a gente vai ter a primazia da resolução de mérito. O que eu quero dizer? Se o juiz tiver condições ali para extinguir o processo sem resolver o mérito, mas também ele tiver meios para extinguir o processo resolvendo o mérito, resolvendo aquele conflito que está ali em disputa, o juiz vai dar preferência para a resolução de mérito, tá? Porque mais importante do que simplesmente encerrar um processo, é encerrar um processo resolvendo o conflito que foi levado ali ao Poder Judiciário, tá? Olha o que diz aqui o artigo 5º do CPC. Aquele que de qualquer forma participa do processo, qualquer forma, gente, qualquer ator processual, qualquer um que tiver relação com o processo, deve, não é pode, é deve, tá? É obrigação, tá? Deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Juízes, partes, terceiros interessados, auxiliares da justiça, todos devem comportar-se de acordo com a boa-fé processual, tá bom? Tanto é que existe multa prevista para aqueles que agem de má-fé, tá? Multa por litigância de má-fé. Por exemplo, eu altero a verdade dos fatos, resumindo, minto, né? E, enfim, pratico ali outra série de condutas de má-fé prevista no CPC, eu vou ser multado por isso, tá? Olha o que diz o artigo 6º, gente. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo que razoável, né, celeridade mais uma vez, tá? Decisão de mérito justa e efetiva. Olha aqui, pessoal. Eu sei, gente, que o processo judicial não é um mundo cor-de-rosa. Autor e réu, se o negócio descambou para a justiça, é porque não estão se bicando muito não, né? Autor e réu não se gostam muito não, né? Pelo menos nessa relação processual. Porém, gente, todos não significa que vão entrar lá de mãos dadas, sorridente no Poder Judiciário, né? Mas significa que, mesmo estando em polos opostos, com interesses conflitantes, autor e réu devem ter uma postura cooperativa, cooperar uns com os outros na medida do possível, tá? Não agir de modo desleal, não agir de má fé, cooperando sempre que possível entre as partes, tá? Para que a gente tenha de forma mais razoável, mais célere, uma decisão de mérito que seja justa e efetiva para satisfazer ali o que foi levado ao processo, tá? Agora, gente, o artigo 10, ele costuma ser muito cobrado em prova, tá? Porque ele trouxe uma inovação interessantíssima. Olha o que diz aqui o artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, ou seja, não importa a instância em que esteja o processo, primeira, segunda, lá no STJ, no STF, não importa, tá? Com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Existem matérias que o juiz nem precisa esperar que alguma das partes alegue. Se o juiz perceber, ele já pode de cara reconhecer. Por exemplo, o juiz percebeu que o pedido do autor já está prescrito, prescreveu. Não precisa esperar aí que uma parte alegue. O próprio juiz pode reconhecer de ofício, sozinho, a prescrição. Agora, mesmo nessas matérias que ele pode reconhecer de ofício, ele não pode decidir sobre elas sem previamente permitir que as partes se manifestem. Então, por exemplo, imagine que o juiz percebeu que está prescrito o direito do autor. Mesmo assim, ele é obrigado, antes de decidir isso, falar, olha, abram-se vista, ou seja, intimem-se as partes para se manifestar sobre uma eventual, uma possibilidade de prescrição do direito do autor, por exemplo. E se o juiz não fizer? Mesmo estando prescrito, se o juiz não fizer, a decisão dele é nula, vai ser cassada. Aí a decisão dele vai ser nula e aí depois vai voltar o processo ali para o juiz primeiro intimar as partes para depois decidir sobre isso. Até porque também, gente, o juiz, como qualquer ser humano, não está imune a erros, né? Ele pode muitas vezes, às vezes, achar que está prescrito, mas depois o autor apresenta, não, a prescrição se interrompeu, ou a prescrição estava suspensa, por causa disso, disso e disso, não prescreveu ainda. Então, em qualquer instância, o juiz não pode decidir nada
sem antes permitir que as partes se manifestem sobre aquilo que ele pretende decidir, tá? Isso aí, gente, é conhecido pela doutrina, criou-se um nome para isso, né? Que é o princípio da vedação, né, ou proibição, né? A decisão surpresa. Eu não posso ser surpreendido por uma decisão acerca de um assunto que eu nem tive a oportunidade de me manifestar sobre ele, tá? Vedação ou proibição, a decisão surpresa. Isso tem caído muito em prova, tá? Fica ligado aí no artigo 10, tá bom? Olha o que diz o artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão que públicos. Essa é a regra. Aqui tá todo, gente, mas a gente sabe que processo que tramita em segredo de justiça, os julgamentos não vão ser públicos, tá? Isso aqui é a regra, tá bom? E fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. O que eu quero dizer? O juiz, se for acolher ou negar um pedido, não basta dizer acolho o pedido. O juiz é obrigado a dizer acolho com base nisso, nisso e nisso. Ele tem que fundamentar. Ou nego com base nisso, nisso e nisso. Por exemplo, mesmo agora eu tenho um caso de um processo meu em que o juiz acolheu um pedido meu e a decisão do juiz foi simplesmente assim: defiro o pedido de penhora do imóvel. Ponto. Assinou o local e data. A outra parte recorreu e o tribunal anulou a decisão desse juiz. Cassou a decisão. Por quê? Juiz, cadê a fundamentação? Por que Vossa Excelência deferiu a penhora? Pois é, né? O juiz proferiu uma decisão mal proferida e agora a gente foi prejudicado porque vai ter que voltar ao processo para isso, tá? Então não basta simplesmente decidir, tem que decidir e fundamentar o porquê, tá? E olha aqui, os juízes e tribunais, esse artigo 12 ele é interessante, deverão preferencialmente julgar os processos por ordem cronológica, ou seja, né, para proferir sentença ou acórdão. Então na hora de julgar um processo, eu vou dar preferência o quê? Para os mais antigos, né? Então se um processo começou em 2025 e outro em 2026, espera-se que o juiz sentencie primeiro de 2025, tá? Por que eu estou frisando esse artigo? Quando o CPC, o atual Código de Processo Civil, foi publicado, ele dizia que os juízes deveriam obrigatoriamente observar a ordem cronológica. Só que o judiciário se manifestou, pressionou o legislativo e aí alteraram para preferencialmente, tá? Preferencialmente o juiz vai resolver em ordem cronológica. Isso significa dizer que não é nenhuma violação se não for respeitada a ordem cronológica, né, desde que de forma fundamentada, tá bom? Caminhando para o fim da nossa aula hoje, meu povo, na parte teórica, é claro, né? Vamos falar um pouquinho sobre a aplicação das normas processuais. O que eu quero que você saiba aqui? Olha o que nos diz aqui o artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas, é claro, né? As disposições específicas, né? Se o Brasil prevê algo em um tratado internacional, né? Convenção ou acordo, e aí se prevê alguma regra específica, né? Que pode ser resolvida por um direito internacional, ok, mas a regra geral é que eu vou resolver os processos civis aqui no Brasil com a legislação brasileira, óbvio, né? Agora, fica de olho aqui no artigo 14, meu povo. O artigo 14 costuma ser mais cobrado, que fala ali das relações ali de aplicação da norma no tempo. Olha aqui, a norma processual, em regra, não retroagirá. O que eu quero dizer? Se hoje nós concluímos um processo, eu tinha um processo contra você, o processo foi encerrado hoje, digamos assim, amanhã eu for alterar da norma processual, e você pensa, poxa, de acordo com aquela norma, o resultado seria diferente, eu vou querer reabrir o caso. Não. Eu aplico a norma processual vigente no momento. Tem até uma expressão em latim, tempus regit actum. Que significa isso? A lei do tempo, a lei do momento vai reger o ato, tá? Essa é a regra geral. Então a norma processual não vai retroagir para situações passadas, tá? E a norma processual, em regra, vai ser aplicável imediatamente aos processos em curso, tá? Respeitados os atos processuais praticados, né? Ou seja, os atos passados vão ser considerados válidos, e as situações jurídicas que foram consolidadas, ou seja, já estavam resolvidas sob a vigência da norma revogada, vão permanecer consolidadas, tá? Eu não vou retroagir para alterá-las, não. Então, por exemplo, eu inicio hoje um processo contra você. Você foi citado, contestou. Vamos imaginar que amanhã muda-se, né, o prazo do recurso de apelação, que antes era 15 dias, passa para 30. Daqui a 6 meses teve a sentença. Quando você for recorrer, você vai ter que observar qual o prazo para interpor uma apelação. O prazo novo, 30 dias, tá? Ah, quando o processo iniciou era 15, mas mudou. Já que mudou, o quê? A norma processual é aplicada no momento, de imediato, tá? Não vou retroagir para alterar relações passadas. Ah, você interpôs um recurso no prazo antigo. Não, não. Mas, se, a partir do momento que ela for publicada, entrar em vigor, né, passar o período de vacância, já é aplicada de imediato, tá? É claro, gente, quando tem uma norma de grande impacto como o Código de Processo Civil, é muito comum nas disposições finais e transitórias, né, a gente ter regra ali que vai disciplinar como é que vai ser a transição, tá?
Mas a regra geral é que a norma processual foi aprovada, entrou em vigor, ela já se aplica aos processos que estão em curso, tá? E as relações jurídicas passadas vão ser respeitadas, tá bom? E olha aqui, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código, ou seja, do Código de Processo Civil, do CPC, tá? Vão ser aplicadas supletiva e subsidiariamente. Como assim, meu povo? Imagina que tem uma situação no processo trabalhista que a CLT não prevê como é que resolve. O que o juiz trabalhista vai fazer? Opa! CPC, Código de Processo Civil, você trata disso? Ah, trata. Então vou aplicar aquilo que o CPC prevê. Processo eleitoral. O Código Eleitoral não disciplina essa questão num processo. Vai ficar sem resolver? Não. Deixa eu ver se o CPC prevê. O CPC, gente, é a norma processual mais completa que nós temos, né, na legislação brasileira. Então, dificilmente alguma coisa não vai estar prevista no CPC, tá? Então, de forma supletiva, inclusive no processo administrativo também, né? Se precisar, eu vou aplicar o Código de Processo Civil. Beleza? Se tá beleza mesmo, bora resolver as questões? Vamos lá, meu povo. Questão número 1. De acordo com o CPC de 2015, qual é a característica fundamental que distingue a norma processual de uma norma meramente recomendatória? A. Sua imperatividade, que obriga a todos os sujeitos processuais ao cumprimento. B. A possibilidade de as partes renunciarem aos direitos processuais. C. Sua aplicação apenas aos juízes, não vinculando as partes. Ou D. Ausência de sanções para seu descumprimento. Pessoal, antes de vocês responderem uma questão, vocês precisam pensar de forma bem direta. O que o enunciado está perguntando? Aqui ele está perguntando a distinção de uma norma processual para uma norma recomendatória, ou seja, que é só uma recomendação. Se eu estou querendo distinção de uma norma processual com uma que é só recomendatória, é claro que eu estou falando o quê? Da obrigatoriedade do cumprimento dessa norma. Então a única alternativa possível aqui é a letra A, ou seja, a norma processual ela tem imperatividade. Aplica-se às partes, obriga a todos os sujeitos ao seu cumprimento, mesmo que o sujeito não queira, tá? É isso que diz a imperatividade, tá bom? Então não trata de possibilidade das partes renunciarem a direitos ou não. As partes podem renunciar a certos direitos, tá? Perfeitamente. Mas não é disso que trata o enunciado, tá? Por exemplo, se você perde uma ação civil, você tem direito ao recurso. Mas se não quiser recorrer, você pode renunciar, sem problema, tá? C, não se aplica somente aos juízes, vincula as partes também. E D, não tem a ver com a ausência de penalidade para o descumprimento, tá? Então a letra A é a única correta. 2, vamos lá. O artigo 5º do CPC estabelece que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Esse dispositivo representa qual princípio fundamental? Letra A, princípio da instrumentalidade das formas. Letra B, princípio da lealdade processual e boa-fé. Letra C, princípio da demanda. Ou letra D, princípio da celeridade. E aí, meu povo? Letra B, não é, gente? Então, se eu tenho que qualquer um que participa do processo, né, deve agir ou comportar-se de acordo com a boa-fé, estou me referindo ao princípio da lealdade processual, né, e da boa-fé, tá? Celeridade tem a ver com a rapidez, né, de forma razoável, né, da duração do processo. O princípio da demanda tem a ver com o fato de que a jurisdição é inerte, o processo só inicia por iniciativa das partes. E a instrumentalidade das formas tem a ver com o fato de que, mesmo se uma forma não for observada, se ela cumprir a sua finalidade, deve-se respeitar aquele ato, tá bom? Então, letra B, princípio da lealdade processual e da boa-fé. Questão número 3, meu povo. Bora lá, hein? Conforme o artigo 14 do CPC, como se aplica a norma processual aos processos em curso quando há alteração legislativa? Letra A. A norma processual retroagirá, invalidando todos os atos praticados sob a legislação anterior. Letra B. A norma processual não será aplicada aos processos em curso, mantendo-se a legislação anterior. Letra C. A norma processual será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e relações jurídicas consolidadas. Ou letra D. A norma processual será aplicada apenas aos processos que tiverem iniciado após a sua vigência. Qual que é a regra geral, meu povo? Tempus regit actum. A lei do momento, a lei do tempo rege o ato, né? Então a correta aqui é a letra C. A norma processual vai ser aplicável imediatamente, tempo regit actum, aos processos que estão em curso, tá? Só que eu vou respeitar os atos praticados e relações jurídicas já consolidadas, tá? Então, por exemplo, olha o que diz a letra D, que talvez você tenha ficado na dúvida, né? Só se aplicaria para os processos que começassem depois da entrada em vigor da nova lei? Não, porque já aplica aos processos que estão em curso, tá? Eu respeito as regras, os atos praticados sobre as normas passadas,
mas a partir de agora o que vale é essa norma, tá bom? Essa é a regra geral, tá bom? Não vai se manter a legislação anterior não, que basicamente diz o mesmo, a letra B diz o mesmo que a letra D, só que de forma inversa, tá? E a letra A diz que vai retroagir? Não, em regra a norma processual não retroage, tá bom? 4. De acordo com o artigo 1º do CPC, qual é a base normativa que deve orientar a ordem, disciplina e interpretação do processo civil? Letra A, jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Letra B, os costumes processuais adotados na prática forense. Letra C, os tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Letra D, os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Enquanto você pensa, eu vou tomar minha água aqui, tá? E aí, já sabe? Gente, dessa 4 a correta é a letra D. Olha que coisa. Aqui perguntou especificamente do artigo 1º do CPC. E lá diz que todo o Código de Processo Civil, gente, deve ser estruturado de forma a respeitar a Constituição. Olha aqui, a jurisprudência é importante no processo? Claro que é, ainda mais nos tribunais superiores. Costumes processuais são importantes? São. Tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário são importantes? São. Mas o enunciado foi claro. De acordo com o artigo 1º, o que vai ordenar, disciplinar, isso é até a base de interpretação do processo civil. Os valores e as normas estabelecidas na Constituição, tá? Portanto, aqui nessa 4 letra D. Isso, estava conferindo se marquei. Marquei mesmo. 5. O artigo 10 do CPC estabelece o importante direito processual a determinar que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Qual é esse direito? Letra A, direito à publicidade das decisões. Letra B, direito ao contraditório e da ampla defesa. C, direito ao juiz natural. Ou D, direito à igualdade processual. Olha que interessante, meu povo, o artigo 10 fala daquela vedação ou proibição à decisão surpresa. Qual desses princípios aqui ele é mais privilegiado, ou seja, mais abordado quando a gente garante isso? É o princípio do contraditório e da ampla defesa. Por quê? Se antes do juiz decidir sobre isso, ele tem que permitir que eu me manifeste, eu estou ali podendo exercer um contraditório, né? Ainda que a outra parte tenha alegado ou que eu ainda não tenha alegado sobre isso, tá? O direito de me manifestar e de influenciar o julgador e até mesmo o direito da ampla defesa, né? Se eu estiver ali me defendendo no processo, tá bom? Então a vedação à decisão surpresa diz prioritariamente sobre contraditório e ampla defesa também, tá? 6. Segundo o artigo 6º do CPC, o Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar para obter decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Qual é o objetivo primordial desse dever de cooperação? Letra A, acelerar o processo independentemente da qualidade das decisões. B, permitir que o juiz decida de forma unilateral sem participação das partes. C, possibilitar a resolução integral e tempestiva do conflito com efetividade. Ou D, reduzir as despesas processuais sem considerar a justiça da decisão. Meu povo, a correta aqui na 6 é a letra C, porque olha aqui, se todos os sujeitos do processo devem cooperar para ter uma decisão de mérito, seja justa e efetiva e em tempo razoável, perceba que não falou aqui no menor tempo possível, o tempo que seja razoável. Quer dizer que eu quero possibilitar resolução integral e tempestiva, ou seja, dentro do tempo razoável, né? Mas que seja com efetividade. Então não basta que o processo seja célere, seja rápido. Rapidez é desejável? Ou melhor, celeridade é desejável? É, mas não a qualquer custo. Eu não posso sacrificar a decisão que seja justa, que seja efetiva, que resolva integralmente a demanda só a título da celeridade, não. Tá bom? 7. O artigo 15 do CPC prevê a aplicação subsidiária e supletiva do Código a outros processos. Nesse caso, em que ordem cronológica devem ser aplicadas essas normas? Letra A. Primeiro as normas específicas do processo especial, depois as normas do CPC de forma subsidiária e supletiva. B. Apenas as normas do CPC, desconsiderando as normas específicas. C. Apenas as normas específicas, sem qualquer aplicação do CPC. Ou D. Simultaneamente, sem hierarquia entre elas. Meu povo, direto, a correta nessa 7 é a letra A. Primeiro, gente, eu aplico disposições específicas do processo especial. O que eu quero dizer? Se for um processo trabalhista, primeiro eu vou aplicar o que a CLT diz.
Se a CLT for omissa, não tratar sobre algum assunto, aí eu vou aplicar o CPC de forma subsidiária, porque primariamente é aquela norma que regula aquele processo em específico, tá? Por isso a gente diz que a aplicação do CPC é de forma subsidiária ou supletiva, tá? 8. De acordo com o artigo 11 do CPC, qual é a consequência do não cumprimento do dever de publicidade das decisões judiciárias e de sua fundamentação? A decisão permanece válida, mas pode ser revista administrativamente? É válida uma decisão, gente, que não é pública nem fundamentada? Não. B. A responsabilidade civil do juiz é automaticamente configurada, ou seja, o juiz vai ser condenado a indenizar alguém logo de cara, de forma automática? Não. C. O recurso é obrigatoriamente recebido sem análise de pressupostos? Não tem nada a ver, tá? Conforme diz o artigo 11, se uma decisão, por exemplo, não for tomada publicamente, né, nos processos que sejam públicos, né, ou não for fundamentada, a decisão será nula, conforme expressamente previsto no texto normativo. Tá bom? Beleza? As decisões devem ser públicas, os julgamentos públicos, decisões fundamentadas sob pena de nulidade. 9. Em relação ao direito processual civil, julgue o item seguinte. A norma processual possui caráter retroativo, aplicando-se a todos os processos em curso, inclusive aqueles cujos atos processuais foram praticados sob a legislação anterior. É isso, meu povo? Eu vou retroagir para mexer, desconstituir atos que já foram consolidados sobre a lei anterior? Não, gente, segurança jurídica, né? Isso está errado, tá? Imagina que insegurança jurídica teríamos se a cada alteração legislativa eu tivesse que revisitar todas as situações jurídicas já passadas, já consolidadas. Claro que não. 10. Também acerca do CPC, ou processo civil, vamos julgar o item. A norma processual é caracterizada pela imperatividade, heteronomia, coercibilidade e formalidade, sendo obrigatória para todos os sujeitos processuais, independentemente de sua vontade. Não vejo erro nenhum, tá? Tá certo. Ok? Isso quer dizer que a norma processual tem poder de império, né? Tá correto. Confira o gabarito. Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!